Tem dois motivos para você estar aqui nesse vídeo. Ou você quer iniciar como mestre de RPG, tá ali nos seus primeiros passos, ou você já é mestre veterano, quer melhorar sua narrativa, ou de repente algum aspecto do seu jogo. Seja fazer melhores combates, melhores NPCs, ou então aprender a lidar com algum jogador complicado. E eu sei que é meio clichê e tem 785 mil vídeos aqui no YouTube ensinando e dando dicas de como ser um melhor mestre de RPG. Mas eu resolvi gravar esse porque não vai ser só um simples vídeo. Olá pessoal, o Tio Gruntar aqui na área, trazendo para você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos ver a introdução de uma série chamada Narrando como Mestre, que vai abordar assuntos que ajudarão mestres de RPG, iniciantes ou veteranos a narrar da melhor maneira possível, criando junto dos seus jogadores momentos inesquecíveis. Meu desejo é ajudar você a começar a mestrar e se tornar um excelente narrador de RPG. E esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira, a introdução da série. Acho importante mesmo que rapidamente falar sobre o que ela vai tratar, o que ela vai abordar e como você pode aproveitar ela da melhor maneira possível. E como eu não queria simplesmente fazer um vídeo de introdução, a segunda parte vai ser utilizada para trazer umas dicas, duas dicas super importantes para o resto da sua vida como mestre de RPG. A série Narrando como Mestre tem 3 grandes objetivos. Primeiro é desconstruir a ideia de que ser mestre de RPG é super difícil, precisa de uma preparação absurda, um monte de experiência. Durante muito tempo, a figura do mestre foi tratada como sendo algo super complexo, excepcional e trabalhoso. Isso criou uma barreira meio que invisível, dificultando que as pessoas experimentassem a atividade de mestrar uma aventura. Então nossa conversa aqui é quebrar essa barreira de maneira simples, com vários exemplos, mostrar que qualquer pessoa pode ser mestre de RPG, basta querer e se dedicar um pouquinho para isso. Vamos ajudar pessoas que têm interesse, mas nunca foram mestres, a iniciar, dar o seu primeiro passo, fazer seu primeiro jogo, independentemente se já jogou RPG ou não, ou se tem alguma experiência ou não. Sabia que muitos mestres excepcionais começaram sem sequer ter jogado uma partidinha, sem sequer ter representado um único personagem? Juntava ali os amigos para jogar RPG, alguém precisava ser mestre e aí um deles vai. Daí em diante, é você ganhando experiência. Melhorar como mestre é a mesma coisa que melhorar e ficar forte, ir na academia. Quanto mais você se dedica, mais os seus diferentes músculos vão se desenvolvendo. E a ideia é ajudar as pessoas a se organizar, entender as aventuras prontas, criar suas próprias aventuras, juntar tudo isso em campanhas, interpretar NPC, descrever cenas, bolar encontros emocionantes, administrar o grupo e os personagens. Enfim, é muita coisa, mas a gente vai abordar tudo isso para ajudar você, mestre iniciante, e dar dicas valiosas para os veteranos. Isso eu acabei de falar de veterano, tem muita gente que já joga e já mestra há muito tempo, a galera acompanha aqui o canal. Então eu adoraria poder criar um espaço aberto para a gente poder trocar essas experiências. Eu acredito que juntos a gente consegue alcançar um patamar bem legal de conhecimento, aplicar ideias que podem contribuir para uma diversão maior de todo mundo. Vamos falar aqui de vários detalhes que, quando são somados, podem adicionar e aprofundar a nossa experiência dentro do RPG. Como balancear combate? Vale a pena balancear combates? O RPG deve ser mortal? Como trazer a história dos personagens para dentro da sua campanha? Como descrever cenas mais interativas? Tem tanto assunto maneiro que pode ser aprofundado, e todos esses vão ser abordados nos vídeos dessa série. Então eu de cara peço para você deixar aqui nos comentários assuntos que vocês têm dificuldade e que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo. A gente pode trocar uma ideia, trazer esse conteúdo, podemos fazer um compiladão de coisas que são interessantes para a gente ir fazendo uma fila de vídeos e vocês poderem aproveitar o melhor conteúdo possível. Só deixar aqui, ó, seu pedido nos comentários. Pronto, fizemos a introdução da série, mas como eu falei, queria deixar duas técnicas, duas dicas, para não ficar só um vídeo de introdução, eu não gosto muito disso. Essas dicas, como eu falei, vai servir para toda a sua vida de mestre de RPG, por que não dizer jogador de RPG de modo geral. Só queria rapidinho pedir a sua ajuda. Eu queria muito que essa série se espalhasse pelo YouTube para chegar no maior número de pessoas possíveis, pessoas que podem começar a iniciar no hobby, começar a mestrar. E para isso acontecer, o algoritmo do YouTube precisa entender que esse vídeo tá maneiro. Então, se você tá gostando do conteúdo, se você acha que tem futuro, deixa um likezão, você pode deixar um comentário, você pode mandar esse vídeo para alguém que você sabe que vai aproveitar, que tá começando
no RPG, que quer começar a mestrar, um amigo seu que de repente quer jogar, manda esse vídeo para ele, manda essa série para ele, você vai estar ajudando o hobby todo no Brasil. Bora então para a primeira dica dessa série. Espero que vocês não achem que eu sou maluco. Escutar os jogadores é algo tão básico e tão importante que eu queria que fosse a primeira coisa de toda a série. Mesmo porque, de modo geral, eu vejo pouco as pessoas falando sobre isso. Mas o que significa escutar seus jogadores? Tu pode até pensar: caraca, Gruntar, seu maluco, é claro que eu ouço meus jogadores, eu não sou surdo. Só que escutar é muito diferente do que simplesmente ouvir. Escutar significa ouvir prestando atenção para que seu cérebro entenda realmente o que as outras pessoas estão falando. E isso no RPG é crucial e vai muito além da simples audição. Às vezes você percebe coisas só de prestar atenção na expressão corporal do seu jogador. O problema é que quando você está mestrando, existem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que você acaba deixando um pouco de lado o que seus jogadores querem no jogo. Mesmo mestres experientes podem cair nesse erro. Eu mesmo tenho esse problema de vez em quando. É monstro para controlar, história para cuidar, stream para tomar conta, chat para responder, nem sempre é fácil. Só que é preciso se dedicar a escutar seus jogadores por muitos motivos. Primeiro, porque eles são o ponto central do jogo e muitas vezes vão surgir coisas importantes para a história vindo deles. Segundo, que eles vão pedir informações sobre as cenas e às vezes essas perguntas podem te dar dicas de como eles estão entendendo aquele momento. Terceiro, que muitas vezes eles vão desejar seguir por caminhos que você não planejou. E aí, como mestre, você tem que atender esses anseios narrativos. Ceder um pouquinho, dar uma ajudada nos seus planos, tudo isso para tornar a história muito mais legal com o que os seus jogadores estão focados. O mestre tem que estar preparado para dar as mãos e andar junto com os seus jogadores, construindo essa história emergente. E isso é impossível se você não está ligado e não está escutando seus jogadores. E tem ainda aqueles bons personagens que vão sugerir coisas diferentes para a história. E o mestre deve aproveitar esse momento e surfar junto. Por exemplo, imagina um jogador que pergunta ao mestre se existe um candelabro para que ele possa balançar e fazer um movimento diferenciado em uma cena de combate. Outro exemplo é quando o jogador faz uma sugestão super criativa e inteligente de como resolver um quebra-cabeça, um enigma que a galera tá ali empacada. Muitas vezes esse tipo de ideia pode resolver o problema, mesmo que inicialmente você, como mestre, não tenha pensado nessa solução. Vale a pena você adaptar e um mestre que está escutando seus jogadores vai na onda desse tipo de ideia para tornar a cena mais maneira e o jogo mais envolvente e participativo. Como eu falei anteriormente, esse é um assunto complexo e a gente vai falar muito sobre ele durante toda a série. Mas eu queria desde já despertar a sua atenção para esse ponto importantíssimo, para que agora no começo você já entenda um pouco mais do que é ser mestre e como construir junto dos seus jogadores, junto do seu grupo, uma história inesquecível. E essa é a segunda dica desse jogo, e eu tô logo imaginando você. Não desliga não! Você deve estar pensando, lá vem o Gruntar com mais um clichê. Só que se essa série é pra mestres, e eu quero convencer cada um que tá assistindo aqui a mestrar uma aventura, eu preciso falar sobre diversão. E a verdade é que ser mestre é legal pra caramba. Tem muita gente que prefere ser mestre do que jogador. E a gente está acostumado a pensar que o mestre é responsável pela diversão de todo o grupo. E eu tô aqui para dizer que apesar do mestre ser a figura central do grupo, ele é só mais um jogador. E todos são responsáveis pelo bom andamento da partida. Porque não se engana não, cara. Não adianta você ser o melhor mestre do mundo, Batmancer brasileiro, mas se seu grupo não estiver engajado, animado, focado no clima para fazer o RPG, infelizmente a sua mesa não vai ser plena. Meu objetivo em insistir nisso é reforçar a ideia de que o mestre não precisa se cobrar de maneira excessiva em relação a uma tarefa de entreter seus jogadores. Não precisa se martirizar caso uma aventura tenha saído meio torta, ou sem graça, ou de repente sem tanta emoção. Não precisa ficar triste se um combate ficou chato, ou se a história de um personagem não se encaixou na campanha. Todas essas coisas fazem parte do jogo e vão acontecer de tempo em tempo, não importa quanta experiência você tenha. É entender onde houve o problema e fazer melhor da próxima vez. Como eu falei, aquele músculo. Ou será que é aqui? Ou será que é aqui?
E agora que eu te libertei dessa pressão, deixa eu te dar umas ideias para você se divertir como mestre. E isso com certeza vai trazer junto a diversão de todo o grupo. Cada um aproveita o jogo ou prefere uma coisa diferente, dependendo do seu estilo de jogo, e normalmente você vai gostar de fazer várias coisas relacionadas a uma sessão de RPG. Eu vou apontar aqui alguns exemplos para ajudar a orientar o seu foco e para você se sentir realizado no momento que estiver envolvido nessas atividades. Para muitas pessoas, o mais legal é desenvolver o mundo que os aventureiros vão desbravar. Cidades cheias de vida e intrigas, organizações e NPCs cheios de objetivos, deuses maravilhosos que inspiram as pessoas. Tudo isso e muito mais se encaixa na criação de um mundo, e muitos mestres adoram fazer isso. Outros mestres adoram preparar o jogo em si, criar mapas, NPCs, pensar em combates interessantes, bolar inimigos cheios de estratégias e poderes, ou então montar aquele enigma bem legal para os seus jogadores resolverem. A preparação das aventuras também é algo muito legal de se fazer como mestre. Sabia que existem mestres que não gostam de preparar as aventuras, mas adoram executar elas junto ali dos personagens? Improvisar as cenas durante a partida, ver a reação dos jogadores quando um segredo é revelado, ver a felicidade do grupo quando um monstro é derrotado, ou então ver diante dos olhos de todos a trama se desenrolando e a história avançando. Tudo isso pode te trazer grande satisfação como mestre. Se bem conduzida e aberta para a participação dos jogadores, narrar uma campanha permite ao mestre desenvolver uma história que muitas vezes ele não ia ter outra oportunidade para poder fazer. E o desenvolvimento dessas histórias é o ponto central para muitos mestres de RPG. E de repente pode ser também o seu foco. Não tem jeito, algumas pessoas prezam muito mais a companhia dos amigos do que o jogo em si. O RPG também serve para fortalecer os laços e as conexões, além da troca de experiências entre amigos. E muitos mestres e jogadores estão ali só pelo convívio social e não pelo próprio jogo. E tá aí, ó, só 5 maneiras rapidinhas de como mestres se divertem com o RPG. É claro que cada um desses tópicos se divide em muitos outros. E normalmente as pessoas gostam de mais de uma coisa, não é só um único ponto. Inclusive, de repente você que está assistindo gosta de uma parada que eu nem falei aqui. E para você ver como é que eu tô focado, eu vou falar para você o que vai ter lá no 3º vídeo da série. Esse é o primeiro. Lá na frente a gente vai falar do polêmico assunto de mestre contra jogadores, além de passar várias técnicas para incentivar a participação dos seus jogadores nas histórias. Como que você pode fazer isso apresentando um mundo vivo, um mundo cheio de tempero. E mais uma vez, se você tem um assunto que você tem alguma dificuldade ou que você quer saber mais, deixa um comentário aqui nesse vídeo pedindo esse assunto, explicando a sua situação. Eu vou ler e responder todo mundo e colocar esses pedidos numa espécie de fila para poder fazer os próximos vídeos, os próximos conteúdos. E falando em próximo vídeo, eu vou continuar com essa ideia de trazer assuntos que não são muito falados aí pela internet, mas que são essenciais para você ter uma base bem fundada e ser um bom mestre de RPG. Eu não vejo muitos vídeos ensinando o mestre a se comportar durante uma sessão. O que ele tem que prestar atenção, como que ele pode conduzir o jogo de RPG, como que ele vai apresentar as cenas, os NPCs, como que ele vai improvisar as cenas dependendo das ações dos jogadores. E é sobre tudo isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Para saber desse assunto, você só precisa clicar aqui do lado e ir direto para o 2º vídeo da série Narrando como Mestre, que vai possibilitar você dar o seu primeiro passo como mestre e reforçar a base para você que já é veterano. Eu vou dando tchau aqui, mas eu vejo você nesse vídeo aqui do lado. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Abraço, galera!